Se você já assistiu o vídeo do Todinho, você já sabe o que eu vou falar aqui. Jogos de terror nunca foram muito criativos em si. Poucos conseguem se safar, como por exemplo Resident Evil 4. Houve uma época em que eles eram novidade, por isso eram interessantes. Porém nunca foram muito criativos por inúmeros motivos. E se você quiser saber sobre, assista o vídeo do Todinho, que ele se aprofunda bastante no porquê desses jogos serem muito fracos. Mas resumindo, a maioria é muito igual. Eles possuem basicamente os mesmos moldes. Isso é tedioso, cansativo. Em meio a tantos jogos genéricos de terror, a gente começa a se perguntar, será que existe um jogo de terror que seja bom? Não é possível que em meio a tantos jogos de terror, não vai existir pelo menos um que seja bom. E é aí que eu te respondo, existe, é óbvio que ele existe. Existem até que bastante jogos de terror que são extremamente bons, porém nesse vídeo eu vou falar de um deles em exclusivo, que consegue ser diferenciado, tanto na história ou até mesmo no estilo visual dele, que lembra muito o estilo de animação do Steve Cutts. E é um jogo bem artístico, muito bem feito em toda a sua composição artística. Conflitos entre Taiwan e a China não eram incomuns, com embates entre as forças comunistas e nacionalistas, datando desde 1927. Após a Segunda Guerra Mundial, os confrontos entre Taiwan, que é a República da China, e a China comunista, que é a República Popular da China, ressurgiram, culminando em 1948, quando foi implementada a Lei Marcial em Taiwan, conhecida como Provisões Temporárias Efetivas. Durante o período da rebelião comunista, período sombrio, que foi até 1987, quando o presidente Chiang Ching-kuo removeu a lei marcial para liberar e democratizar Taiwan. Como sabemos muito bem, o período de um regime militar é bastante regulatório e baseado em censura, resultando em muitas pessoas sendo torturadas e executadas por expressarem ideias minimamente opostas àquela que o regime impõe. A rede Candle Games aborda esta exata época de opressão, utilizando elementos de terror em sua ambientação, enquanto se aprofunda no folclore tailandês, visitando a religião e a filosofia taoísta, budista e a mitologia chinesa como um todo, fazendo Detention nos dar uma visão bem diferente do que estamos acostumados em jogos ocidentais de terror. O jogo se passa na escola Greenwood, onde dois alunos se encontram presos neste local, que mudou de maneiras imagináveis, com criaturas estranhas e um clima bastante tenebroso. Os estudantes precisam escapar da escola resolvendo diversos puzzles e encontrando caminhos alternativos. Tudo isso com a jogabilidade usual de um jogo point and click. Esse jogo se passa nos anos 60, obviamente, uma época opressora quando Taiwan estava sob a lei marcial. Os jogos de terror tendem a se manter em ambientes bastante familiares, se tornando quase repetitivos. Após anos e mais anos de lançamento do gênero, temos mansões assombradas, castelos misteriosos, laboratórios com atividades suspeitas, florestas fechadas, etc. Reciclando estes mesmos temas, enquanto alguns elementos se diferenciam para disponibilizar jogos diferentes. E o que eu acho legal desse jogo é que, como eu disse, ele foge um pouco. Apesar de ter tudo isso de casa assombrada e os caralho e tal, ele meio que foge um pouco do que a gente está acostumado a ver. Justamente pelo fato de que ele passa nos anos 60, em uma época de um regime militar lá em Taiwan. Ele pega uma fase completamente diferente e mistura o gênero de terror com isso. É isso que faz esse jogo ser extremamente interessante. Ele sai daquela normalidade de sempre, de abrir portas. Mas enfim, pessoal, eu não vou ficar falando muito sobre o jogo. É um jogo extremamente interessante que eu recomendo que vocês joguem ele, tá entendendo? Para vocês entenderem a magnitude desse jogo, para vocês entenderem o quão bom ele é. Ele é extremamente diferenciado, o estilo de animação do jogo, o visual do jogo em si é extremamente diferenciado. Eu recomendo muito que vocês joguem, tá bom? É um jogo muito bom e diferenciado, e eu só quis fazer esse vídeo para mostrar que existem jogos de terror que são interessantes.
Obviamente, eles são em sua maioria numa ala mais underground, numa área não muito conhecida, né? Jogos indies e o caralho. Porém, existem, tá entendendo? Obviamente, as empresas grandes não fazem jogos de terror incríveis. Porém, existem empresas pequenas, tá entendendo? É igual música. A maioria dos artistas famosos fazem músicas genéricas. E os artistas bons, que realmente sustentam a base da música, são os undergrounds, que realmente fazem um trabalho bem feito. É a mesma coisa no mundo dos jogos, tá entendendo? Muito obrigado se você assistiu o vídeo até agora. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos para poder me ajudar, tá bom? Muito obrigado e tchau!